muito boa noite a todos. Aqui em Portugal já é noite, não é? Agradeço ao Rui Moura e ao professor César o convite que me foi formulado e a toda a equipa das tertúlias. É com muito gosto que aqui estou a apresentar o projeto onde tenho trabalhado já há 4, 5 anos. Em nome do Turismo de Portugal, agradeço também este convite que foi feito através do Rui Moura para integrarmos este programa, que é um programa do Governo, e eu vou passar agora a tela. Ora bem, vamos então começar. O que é o programa Revive? O programa Revive é um programa, foi uma iniciativa do Governo português em 2006, que juntou 3 ministérios, ao princípio 3 ministérios. O Ministério da Cultura, o Ministério da Economia, que é onde o Turismo de Portugal se integra, o Ministério das Finanças e o Ministério da Defesa Nacional. Por vezes, há necessidade de enquadrar ainda o Ministério da Saúde ou da Segurança Social, que aqui é Trabalho e Segurança Social e Solidariedade, dependendo do tipo de imóvel que vamos trabalhar. Portanto, a maioria dos imóveis que estamos a trabalhar pertence ao Ministério das Finanças, não é? À Direção-Geral de Tesouro e Finanças. A cultura, porque tem a tutela de tudo o que é património, e é aqui que entra a cultura, e a economia, porque tem o Turismo de Portugal integra o Ministério da Economia. O Revive pretende a abertura de património público ao investimento privado, ou seja, através de concessões. Já vamos ver mais à frente um pouco como é que se prepara a concessão, e pretende também desenvolver projetos com vocação turística. Portanto, todos eles vão ter uma vocação turística. E porquê isto? Porque o património público muitas vezes está fechado, está encerrado ao público, com pouca visibilidade nas comunidades onde nos inserimos, com pouca visibilidade na maioria dos cidadãos. E o programa Revive pretende precisamente passar a disponibilizar esse património que é tão fantástico, como viram é maravilhoso, como viram no filme, e vamos ver mais à frente um pequeno filme também, com mais imóveis deste género, pretende não só para os visitantes, portanto para os turistas, como também para as comunidades. As comunidades têm que viver o património, o património público português não pode continuar encerrado como muitas vezes está. Felizmente temos muito património reabilitado e bem reabilitado, mas muito dele está encerrado e a maioria dos cidadãos não o conhece. Os objetivos do programa Revive são um pouco aquilo que eu já referi. Portanto, pretende-se recuperar, reabilitar e valorizar o património público. Prevê-se promover a sua sustentabilidade. O Ministério da Economia trabalha muito a sustentabilidade nas suas 3 vertentes: económica, social e ambiental. E nada melhor do que a reabilitação urbana para se integrar aqui na sustentabilidade. Porquê? Porque a reabilitação urbana vai dar um novo uso a um edifício que já existe. Portanto, a um edifício que não... Esse edifício, esse imóvel já ocupa alguma parte do território. Não vamos pretender construir mais, não vamos pretender ocupar mais território nacional ou privado. Vamos, sim, tentar reabilitar aquilo que já existe. E aí, a partir daí, teremos de certeza a sustentabilidade. Porque reabilitação, para nós, é sustentabilidade. Pretende-se também, evidentemente, que a iniciativa seja rentável, tem que gerar investimento, senão não conseguimos reabilitar, e queremos criar postos de trabalho, que é evidente para a economia ter dinâmica, não é? Pretende-se também reforçar toda a atratividade dos destinos do nosso país. Pretende-se valorizar cada zona, cada região, cada cidade, cada aldeia, onde quer que seja o imóvel, tem que se reforçar esta atratividade. E para quê? Precisamente para desconcentrar a procura. Portanto, Portugal, como todos sabemos, é Lisboa-Porto e uma procura grande do litoral e das praias.
Turismo Portugal pretende inverter esta situação, já há muitos anos que trabalhamos neste sentido, tentar desconcentrar a procura, tentar que o turista, que o visitante, que o cidadão procure outros sítios do interior, dos territórios de baixa densidade, etc. A promoção do Revive. Portanto, a promoção do Revive está-se a fazer através do Turismo Portugal, essencialmente, com as suas equipas externas em vários pontos do mundo. A presença em feiras internacionais, temos estado em diversos locais a divulgar e a apresentar o programa, e há ações específicas que o Turismo Portugal tem trabalhado. Paralelamente a toda esta vontade e dinâmica de reabilitar património, o Turismo Portugal preparou, porque é necessário, não é, uma linha de crédito específica para o programa Revive. A linha de crédito tem garantia mútua, portanto é um aspecto importante. O próprio Estado que assume a garantia do empréstimo que o privado venha a ter que pedir, e o valor global são cerca de 150 milhões de euros. Paralelamente, tem ainda uma linha de apoio à qualificação da oferta, que é uma linha de apoio genérica, mas que o promotor, o privado que concorra a um concurso deste tipo, poderá ter acesso. Outra vantagem ainda em termos financeiros são os 5 anos de carência do projeto, ou seja, após o contrato de concessão que é feito, o promotor tem 5 anos de carência até começar a pagar a renda que vai ser necessária. Portanto, tem tempo de fazer o projeto, fazer a obra, começar a rentabilizar e então aí começa a pagar renda ao Estado. A equipa técnica do programa Revive, como disse no início, portanto engloba basicamente 3 ministérios, o Ministério das Finanças, que é quem tutela a propriedade, digamos assim, dos imóveis, que é a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, a Cultura, portanto, através da Direção-Geral do Património Cultural, que tem toda a necessidade de valorizar o património cultural português, por vezes as direções regionais de cultura de cada região, portanto, Norte, Centro, Alentejo e Algarve, e Lisboa também. Portanto, são as direções regionais de cultura que também são parceiros da equipa Revive, dependendo do tipo de imóvel que é. Muitos dos imóveis foram ou ainda são, ou estão a deixar de ser, da Defesa Nacional. Portanto, entra aqui o Ministério da Defesa Nacional. Entra também na equipa o Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa, porque preparamos para cada imóvel, portanto, um imóvel quando é candidato ao programa Revive, quando é integrado no programa Revive, vai ser objeto de um estudo aprofundado por uma equipa do Instituto de História da Arte para termos a certeza de todas as componentes culturais, patrimoniais, arquitetónicas, etc., de cada um dos imóveis. Os municípios também entram na equipa porque têm que participar também na divulgação e em todos os passos do projeto, depois que o projeto de arquitetura e todos os outros projetos terão que ter. Entra também a Agência Portuguesa do Ambiente, por vezes, quando os imóveis estão na linha de costa, de rio ou de mar. Porquê? Porque é a Agência Portuguesa do Ambiente que tem a tutela desses imóveis quando estão na margem ou na linha de costa. E o Turismo Portugal, por fim, que integra a equipa e coordena. Este mapa que vemos aqui é o mapa da primeira edição do Revive. Foram 33 imóveis que correspondem ao filme que acabámos de ver. Houve aqui uma tentativa de procurar imóveis e de integrar imóveis no programa Revive nos territórios de baixa densidade, ou seja, em todos os concelhos do interior. Não foi possível porque, evidentemente, as zonas de litoral, Lisboa e Porto e Algarve, são muito atrativas em termos turísticos, portanto, muitos dos imóveis fazem parte dessa linha de costa. Mas nunca deixamos de ter presente esta necessidade de procurar hipóteses de imóvel ou de outros espaços nos territórios de baixa densidade.
Do conjunto de 49, já vamos ver depois a segunda edição, 33 mais 16, portanto o Revive já enquadrou 49 hipóteses de imóvel. Desses 21 são em territórios de baixa densidade. É uma percentagem que a equipa pretende aumentar e vamos trabalhar para isso. Aqui temos a segunda edição, são mais 16 imóveis. Há pouco, não sei se referi, também inclui as ilhas, portanto, Açores e Madeira. Na Ilha da Madeira não temos ainda nenhum imóvel previsto, mas nos Açores já está um imóvel concessionado. Não começou ainda a obra, mas já temos um imóvel concessionado. Os resultados. Neste momento, desejaríamos que estivéssemos muito mais à frente, mas não tem sido possível com esta situação pandémica em que todos passamos, infelizmente, mas houve já 24 concursos públicos lançados. Ainda esta semana foi lançado o 24º concurso, que corresponde ao Santuário do Cabo Especial no concelho de Sesimbra, portanto, na Serra da Arrábida. Foi o 24º concurso lançado. Desses, 18 contratos de concessão já foram assinados. Aqui é que temos algum problema, porque unicamente com obra realizada e já a funcionar como estabelecimentos hoteleiros, temos apenas 2. O objetivo do Revive iria muito mais além, se não fosse esta situação toda de pandemia que tem acontecido e que tem, de alguma forma, por vezes por culpa do Estado, por vezes por alguma hesitação dos promotores privados, que não se conseguiu ainda iniciar a obra. O valor total de investimento do Revive ascende já a 130 milhões de euros. E o Estado receberá, dentro de algum tempo, cerca de 2,4 milhões de euros em rendas anuais provenientes desses investimentos privados que foram realizados. Os usos permitidos do Revive são de vocação turística, teria que ser. Muitas vezes não tem que ser forçosamente um hotel ou um alojamento local ou qualquer outro empreendimento turístico. Pode ser um museu, não tem surgido ainda, mas pode ser um centro de interpretação que algum privado tenha vontade de realizar, ou outra vocação na área da animação. Já vamos falar da Ilha da Ínsula. O promotor pretende fazer alguma iniciativa ligada à animação turística, não tanto o alojamento, mas a animação turística. Vamos ver, ainda não temos o projeto desse. O procedimento é sempre um concurso público, portanto é uma concessão de exploração através de um concurso público internacional. Portanto, muitas vezes nos perguntam se o Revive vende património, se o Revive vende imóveis. Não, de todo. São todos património do Estado, a maioria deles classificados, portanto são inalienáveis, não podem ser vendidos. Portanto, o programa Revive é sempre um concurso de concessão, normalmente por 50 anos. Qual é o grande trabalho da equipa do Revive? São os levantamentos arquitetónicos e topográficos, que muitas vezes não existem, portanto, como sabem, são imóveis muito antigos, devolutos, não foram desenhados, não foram trabalhados, a maioria deles, portanto, temos que trabalhar nesta fase de levantamento topográfico e arquitetónico. Por vezes os registros da matriz também não estão certos, as áreas não estão certas, isso é uma matéria que também dá muito trabalho à equipa Revive. Depois, este é talvez o aspecto que eu considero como técnico o mais importante. São os termos de referência que cada concurso tem para cada imóvel. Portanto, quando o concurso é lançado, o promotor privado que concorre sabe, através deste texto que é feito, são os termos de referência, preparado pela DGPC, ou pela Direção Regional de Cultura, e também com a colaboração do turismo, evidente, e das câmaras. É feito um trabalho muito exaustivo, muito pormenorizado, fazemos visitas ao local, aos edifícios, às obras, para que estes termos de referência fiquem o mais concretos possíveis, para que o promotor, quando pensa concorrer,
saiba exatamente depois que tipo de obra é que terá que fazer. Se terá que mudar o telhado, se não muda o telhado, se pode construir mais, se pode construir piscina, se pode construir caves, se pode construir garagem. Então, tudo isso fica definido nestes termos de referência. Pessoalmente, é nesta fase aqui, no levantamento arquitetónico, que eu trabalho mais diretamente, mas considero de facto que são aspectos muito importantes. Paralelamente, como disse há pouco, é feita uma memória histórica ou artística pelo Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa. Os economistas entram aqui também porque é feita uma avaliação de cada imóvel para que consigamos ter um valor de renda, não é? O Revive teve bastante sucesso no início, aqui no nosso país, tanto que levou outros países de língua oficial portuguesa a aderir, a mostrar interesse, e o Turismo Portugal tem tentado colaborar o mais próximo possível com esses países para replicar o modelo Revive noutros locais, não é? O Brasil também já irá avançar com este programa, São Tomé e Príncipe também, há contactos com Angola, com Cabo Verde, até a Espanha, o nosso país vizinho também já mostrou interesse em replicar o programa lá, mas tudo isto ficou muito parado, como é evidente, nesta situação em que nos encontramos. Esta imagem que vemos aqui é a Roça de Diogo Vaz, na ilha de São Tomé. Poderá ser, eventualmente, o próximo projeto Revive em São Tomé e Príncipe. Vamos ver. Nós preparamos também para cada imóvel este tipo de ficha que estamos agora a ver, em que é feito um esquema, um desenho, para que o promotor privado que concorra perceba, não só, evidentemente, que visitará o imóvel, mas que perceba que tipo como é que são os terrenos, como é que são os pisos, como é que todo o pormenor do imóvel se desenvolve. Fazemos também esta abordagem de mais ou menos quantas unidades de alojamento, no caso de ser estabelecimento hoteleiro, qual é a previsão do número de unidades de alojamento possível, a área de construção, fazemos também todo o historial do edifício e é calculada a renda mínima. Portanto, o concurso público de concessão é trabalhado através da renda mínima depois anual. O concurso basicamente é pelo valor de renda. E depois é um concurso através de uma plataforma pública e ganham o que pagar mais em termos de renda. Agora passo a alguns exemplos de imóveis que são enigmáticos completamente, muito interessantes do ponto de vista histórico e arquitetónico. São coisas absolutamente maravilhosas. Este é o Forte da Ínsua, na foz do Rio Minho. Foi inicialmente um mosteiro franciscano, e mais tarde, nas guerras da restauração, foi construída a muralha abaluartada, que ainda se encontra em muito bom estado de conservação, porque isto é uma ilha, não é? Este imóvel tem uma curiosidade muito interessante, que é dos únicos casos do mundo em que há um poço de água potável no meio do mar, né? Num pequeno ilhéu, que não é nada comum no mundo. Eu não resistia por estas imagens deste Forte da Ínsua, que é talvez um dos mais interessantes. Não é grande, não é um imóvel grande, não será um grande investimento, mas é sem dúvida um dos mais interessantes. Este é uma vista também do Forte Velho do Otão, imóvel militar, junto à Foz do Sado, na Serra da Arrábida. Isto é a vista do imóvel, não é o imóvel em si, porque se puderem ver, aí no sopé da Serra da Arrábida está o Hospital do Otão, que provavelmente poderá vir a enquadrar o programa Vive também. Mas é um sítio absolutamente paradisíaco, vê-se a Península de Troia. Esta é a Casa das Fardas em Estremoz,
é um imóvel também militar. Foi a Casa das Fardas da província do Alentejo, para o fabrico e guarda das fardas militares, e foi também uma padaria militar, atualmente está devoluto. A Fortaleza de Jurumanha também é um dos imóveis muito interessantes, junto à fronteira com Espanha, com o rio Guadiana, mesmo no sopé da encosta. É de facto também um imóvel fantástico. Quais são os pontos fortes do programa Revive? O programa Revive, como eu disse de início, agrega várias entidades, não é? Portanto, vários ministérios. A partir daí, e centralizado, essas entidades são centralizadas no Turismo de Portugal. Essa é a grande vantagem. Em vez do promotor quer concorrer e vai ao Ministério da Cultura, e depois vai ao Ministério da Economia, e depois vai ao Ministério das Finanças e ao da Defesa, não, nós centralizamos toda a informação no Turismo de Portugal e a partir daí o promotor sente-se mais à vontade para questionar, para promover, para tentar concorrer. Tentamos, sempre que possível, através daquele documento que eu falei, que são os termos de referência do projeto, portanto, de cada um dos imóveis, resolver questões prévias. Tentamos adivinhar cada problema que o imóvel poderá ter na obra e tentamos pensar isso um bocadinho antes, para que depois os concursos corram da melhor forma possível. Temos também uma boa articulação com o Ministério da Cultura, portanto, temos reuniões periódicas, falamos quase diariamente. Tem sido um dos pontos fortes do programa Revive, já reconhecido por outras entidades. Temos também projetos âncora para dinamizar certas zonas do interior do país que estão muito necessitadas. Mostro agora, por fim, alguns exemplos infelizmente, dos dois únicos imóveis já reabilitados e que já estão em exploração hoteleira. As duas fotografias de cima correspondem ao Convento de São Paulo, em Elvas. Portanto, e a fotografia da esquerda é antes da obra, não é? Portanto, o imóvel estava completamente em ruína, devoluto, houve um incêndio. Portanto, o Revive foi uma nova alma que aqui entrou no edifício. E a fotografia da direita, já reabilitado, ou quase, porque ainda é uma fotografia de obra, mas felizmente está a funcionar já como um hotel de 4 estrelas. As restantes fotografias são de um imóvel também muito curioso, que é a Codelaria de Alter, real, em Alter do Chão, e mostra como ele estava, a fotografia da esquerda em baixo, completamente abandonado, cheio de mato, pouco cuidado, mas ainda assim foi possível fazer uma obra cuidadosa e hoje em dia é também um hotel de 4 estrelas, com uma temática ligada ao hipismo, não é? Portanto, à cordelaria, mas resultou muito bem. Pronto, palavras são as que acabei de referir. Agora, se o Rui não se importar, passar o segundo filme que retrata precisamente os imóveis da segunda fase do programa Revive.
Muito obrigado ao António Baeta pelos lindíssimos momentos que nos trouxe com estes vídeos e com a sua excelente apresentação. Muito obrigado também. Uh, Muitos parabéns ao António por esta apresentação excelente. Nos traz aqui assim memórias de património que cobre Portugal de norte a sul e algum deles bastante degradado porque perdeu a sua função militar, porque perdeu a sua função Exatamente, económica, porque perdeu a sua função junto da própria sociedade, da própria comunidade onde está inserido. E temos aqui assim exatamente. um projeto muito interessante para levantar paredes e levantar e dar novamente usufruto à própria comunidade destes bens que são do Estado, mas que podem ser de usufruto de toda a gente. E colocava então agora novamente a palavra a todos vocês. Quem quiser colocar alguma pergunta ou alguma questão, quem quiser fazer alguma intervenção, vamos aproveitar a presença do António Baeta para tentar esclarecer ou dar resposta a quem quiser colocar alguma questão mais específica sobre o próprio projeto de Revive. Já temos aqui assim alguns inscritos. Podem ou levantar a mão ou escrever no bate-papo a vossa inscrição. E então eu começava para já passar a palavra ao Coronel Ferreira. Coronel Ferreira, Brasil. Acho que está certo. O nosso professor Bargo é o nosso salvador, o nosso anjo da guarda aí, né? Muito obrigado, o Bargo, pela ajuda. Mas então, eu estava dando os meus boa noites, né, aos amigos portugueses, aí, essa aula bacana aí do Antônio Baeta, meu xará, também sou Antônio. E Baeta é o nome de uma tia querida que eu tenho, então temos aí algo em comum. Mas, Baeta, sem mais delongas, como diríamos aqui no Brasil, você mostrou aí uma coisa que me interessou muito, tanto quanto você. Nós somos um estudioso do turismo militar aqui no Brasil já há mais de 20 anos. E lutamos muito para chegar próximo ao que vocês já chegaram, né? E uma coisa me chamou a atenção, uma coisa que nos trava e que você aí mostrou um caminho, né? Que é o prazo, né? A nossa legislação limita, né, os prazos em 30 anos, e você aí sinalizou com 50 anos. 50, depois, sim. Isso aí é uma coisa que a gente precisa depois ver e comparar, né, o porquê que o Brasil mantém o arrendamento. Isso eu estou falando de instalações públicas, né, de patrimônio público. Sim, né? sim, sim. Patrimônio público, o arrendamento, que é a forma que a empresa privada, né, que o ente privado pode concorrer, né, a exploração econômica, né, desse bem. Ele se limita a 30 anos. Né? Esses 50 anos aí é uma boa sinalização. Aí a experiência que vocês têm, claro, deve ter demonstrado a validade desse prazo. E a outra colocação que eu faria, você falou que o Revive, e me pareceu que é um mecanismo que vocês adotaram e que ele ele faz ele é interministerial, né? Ele tem vários ministérios, é um departamento que abre a possibilidade, mediante concurso público, né? de que o empresário ou a empresa se interesse por colocar aquele bem que está indicado no circuito turístico e que passe a explorá-lo economicamente. Você me disse que os países de língua portuguesa já têm possibilidade de se candidatar a isso. E você falou que o Brasil também está nisso. Eu queria que você desse exemplos para nós e, evidentemente, que depois eu vou entrar em contato contigo para que a gente possa costurar, né, alguma coisa com relação à parte do patrimônio militar onde nós trabalhamos. Ok? Sim. Era essa a colocação, Baeta, e agradeço desde já a sua boa vontade. Obrigado. Claro, com todo o gosto. Posso responder?
Claro, sim, claro, sim, sim, obviamente. sim. É uma conversa, sim. Pronto, exatamente, não conhecia essa questão dos 30 anos no Brasil, não conhecia essa legislação. Aqui também há regras, evidentemente, mas os 50 anos é possível aqui. Não vão ser todos 50 anos, isto depende de caso a caso, portanto, imóvel a imóvel, é estudado quanto tempo é que o promotor que investe precisa para rentabilizar o seu investimento. E chegou-se à conclusão que os 50 anos seria o mais adequado. Mas temos casos em que vai ser menos. De qualquer forma, a lei portuguesa permite 50 anos, sim. O facto de ser interministerial é claramente o ponto de sucesso do programa, porque todos falamos à mesma mesa, não é? A equipa tem um elemento de cada ministério e conversamos e debatemos imóvel a imóvel sempre à mesma mesa. Agora não tem sido possível, tem sido por Teams, não é? Mas as questões são debatidas muito, muito francamente. Eu estive há 2 anos, em outubro de 2019, no Brasil, num seminário que houve em Porto Alegre, em que o programa Revive Brasil já ia já muito adiantado em termos de programa, em termos de organização. Depois, com estas voltas todas que aconteceram no mundo, não sei como é que está. Sinceramente, não sei como é que está o programa Revive Brasil, mas ele existe. O programa Revive Brasil foi pensado, foi assinado entre o IFAM e o Turismo, o Ministério do Turismo no Brasil, não me recordo a que ministério pertence, não sei se é Cidadania, não é? Penso que sim. Portanto, o programa Revive Brasil existe. Agora, a dinâmica com que está a ter, não sei, não estou a par. Sinceramente, não estou a par. O Revive São Tomé e Príncipe também existe, tem apenas um imóvel para já, mas esperemos que muito em breve vá haver dinâmica em São Tomé. Muito bem, Baeta. O Marcelo, me parece O que o Marcelo está Marcelo integrado nisso, Brito sim. está conosco aí. Marcelo, você Está. poderia nos dar uma informação, então, aí, complementando o que o Antônio colocou sobre o programa Revive Brasil, por favor? Boa noite a todos. Agradeço aí a sinalização. Eu até vi aqui o Secomand já mencionou, nós teremos 2 tertúlias, né, sobre esse tema similar, que vai acontecer em junho, né, com a apresentação de um técnico do IFAM, que vai estar falando sobre esse assunto. E em julho nós teremos o Ministério do Turismo. Foi assinado um protocolo no início do ano, na época, né, com o ministro do Turismo lá, justamente em Lisboa, com a secretária, né, Sim. de Turismo, né, do governo central português. Foi assinado esse protocolo, foi criada já uma comissão interinstitucional. Eu estava, no primeiro momento, participando dessa comissão, e há um grupo técnico que vem fazendo os estudos iniciais, preparatórios, por isso que eu até te passei essa pergunta, né, Antônio, no sentido de que para nós seria muito interessante saber quanto tempo tem levado a fase preparatória, né, dos estudos necessários para o lançamento do edital de concessão de imóvel em Portugal, né? Sim, sim. No Brasil, quem está mobilizando a preparação desses estudos é o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, em uma articulação com o próprio Ministério do Turismo, e o IFAM tem participado mais, estabelecendo aí as orientações técnicas necessárias para que, nesses estudos, sejam consideradas e contempladas as preocupações, né, essenciais do ponto de vista do patrimônio, né? Exatamente. E aí também o interesse que a gente tem no sentido de saber assim, quais foram, né, nesse processo de preparação, porque o que a gente tem percebido é que essa é a etapa estratégica, né, central, porque se não funcionar bem essa fase, na sequência, aí poderá ser realmente problemático, e é isso que se quer, né, evitar. Então, quais foram, né, quais têm sido, né, os maiores desafios que vocês
né, tem enfrentado em Portugal. Afinal de contas, 18 contratos já firmados já dá uma margem de reflexão, de análise sobre determinadas incidências ou recorrências que podem ser de interesse, né, para nós que estamos ainda num processo muito específico, né? Eu não sei se já aconteceu a reunião bilateral, porque, em função do protocolo, existe aí uma cooperação bilateral com Portugal, e vai se estabelecer um imóvel piloto, vai ser trabalhado conjuntamente com vocês. Exatamente. Né? O que o Ministério está organizando é a possibilidade de oferecer algumas possibilidades de análise em alguns imóveis, né, para ser escolhido juntamente com Portugal para ser o projeto, potencialmente o projeto piloto. Pelo menos está nessa linha. Até aí eu estive no processo, não me encontro atualmente no processo, mas está em andamento, né, esse trabalho que está se produzindo, né, no sentido de que eu imagino que muito oportunamente o Brasil, o governo, por meio do Ministério do Turismo, deverá lançar, enfim, o programa, mas certamente nessas apresentações que o Secomand mencionou, vocês vão ter a oportunidade de ter aí as falas com muito mais detalhamento, com muito mais propriedade, pelo menos do ponto de vista da atualidade, né, de como que está, né, o trabalho sendo desenvolvido no Brasil. Muito bem. Muito obrigado. Então, e agora passava a palavra ao Ciro. Ciro, boa noite. Boa noite, Rui. Boa noite, Antônio Baeta. Boa noite. Meus cumprimentos pela sua palestra, muito didática, muito clara. Mas me chamou a atenção um aspecto que eu acho que faz uma grande diferença para a implantação do Revive no Brasil. É a quantidade grande naqueles mapas de edifícios religiosos, conventos, mosteiros. A minha pergunta é o seguinte: esses conventos, mosteiros são propriedade do Estado? Eles não pertencem às ordens religiosas? Ou o Estado desapropriou esses conventos? Porque no Brasil, por exemplo, eu acho que é exceção ocorrer alguma construção religiosa conventual que seja propriedade do Estado. Não entraria num programa desse. Essa é a minha pergunta. Sim. Eu posso responder. Portanto, o programa Revive não integra imóveis religiosos que estejam ativos, ou seja, nunca iremos ocupar a igreja em si, nem vamos retirar ninguém do convento se ele existir. O que é que aconteceu em Portugal? É uma questão histórica. Portanto, em 1834, após a Revolução Liberal, todos os mosteiros e conventos foram tornados propriedade do Estado. Portanto, foi a extinção das ordens religiosas que aconteceu em 1834. Portanto, a grande maioria destes imóveis advém daí. O que é que aconteceu? Ficaram na posse do Estado, a maioria deles passou para uso militar, a grande maioria passou para uso militar, e depois, por diversas situações, mantiveram-se no Estado, e a maioria já não tem uso militar. Portanto, nós vimos no filme ainda alguns com uso militar, mas prevê-se a saída desse uso. Mas nos conventos que vimos, por exemplo, o Mosteiro de Santo André de Rendufe, a igreja é a igreja paroquial, funciona com o claustro, com a parte da igreja, a casa paroquial, tudo isso. Todo o resto do imóvel deixou há muitos anos de ser religioso, portanto, de ser pertença da igreja, e ficou na posse do Estado. É precisamente nessa parte que o Revive vai intervir. Portanto, nós temos muitos casos em que um só imóvel vai ter vários usos, ou seja, vai-se manter o uso religioso que tem, e ninguém pretende tirar esse uso, e na parte sobrante, normalmente nas antigas hospedarias do mosteiro ou do convento, aí sim poderá ser desenvolvido o programa Revive. A razão é essa.
Muito obrigado. Eu já agora acrescentava um bocadinho, que é, já no século anterior, já no século XVIII, foi a origem da extinção de ordens religiosas em Portugal, quando o Marquês de Pombal, através do decreto de expulsão dos jesuítas, em 1759, vai confiscar todos os bens da Companhia de Jesus, que passaram a incorporar a Fazenda Nacional. Portanto, já a partir de 1760, há muitos conventos jesuítas que passam para as mãos do Estado. E depois, isso é obviamente complementado, como é óbvio, no contexto da Guerra Civil, com aquilo que aconteceu com os restos dos monumentos religiosos que vieram para a mão do Estado. Sim, em 1834, exatamente. Exatamente, muito bem. Sim, senhora. Pedro Avilés. Muitos parabéns por mais uma interessante reunião hoje. Isto tem para mim em particular interesse. Mas eu gostava de perceber uma coisa, queria que me explicassem. Quem é que toma a iniciativa de se voltar para um edifício? É o Estado ou é um privado que vê nesse edifício um interesse em ser desenvolvido e que depois se dirige a reviver? Ou assim, quem é que tem o iniciativa? E depois, uma vez essa operação começada, o privado participa nas decisões de reconstrução porque vão afetar usos e qual parte é que poderá ser utilizada para quantos quartos é que poderão ser feitos, tudo isso. Há aqui uma espécie de um diálogo que tem que haver entre o privado e o Estado. E por fim, na parte final, portanto, só perguntando, desde o princípio estão um privado específico associado ao desenvolvimento do projeto, ou a Revive pode tomar a iniciativa de criar, temos este forte, que poderia ser interessante ser reabilitado e ser tornado a propriedade do desenvolvimento aqui de uma atividade turística, enfim, como é que isso se passa? E depois uma outra segunda pergunta que era separada deste aspecto metodológico, que era Jurumanha. Eu lembro que Jurumanha, há cerca de, não sei, para aí há uns 20 anos, se não me engano, há uns 20 e tal anos, havia um projeto de desenvolver toda, não só a fortaleza, mas toda a vila que estava cercada dentro da fortaleza e que seria para ser feito por um conjunto de privados e depois é que cada pessoa podia investir e tomar conta de uma das casas, etc. Isso depois foi tudo, parou tudo. E eu perguntar se há algum envolvimento ainda desse projeto ou se isso continua parado. Como falou aqui assim e mostrou fotografias, a minha pergunta é, ainda há alguma coisa viva sobre Jurumanha? Sim, posso responder. Portanto, a primeira pergunta, na escolha do imóvel, o privado não entra, de todo. Portanto, a escolha do imóvel é 100% do Estado. Pode ser das autarquias. Portanto, uma Câmara Municipal pode sugerir ao Revive, ao programa Revive, ou através do Ministério das Finanças, isso é indiferente, pode sugerir um determinado imóvel. Mas a escolha do imóvel é 100% do Estado. Portanto, o privado só sabe que aquele imóvel vai a concurso quando o concurso é lançado. Ele sabe que está incluído no programa Revive através do site, mas só pode concorrer, só se pode interessar quando o concurso público for lançado. Mas o concurso é lançado antes das obras? Sim, o concurso público é um concurso público de concessão, não é um concurso público de obra. Portanto, é um concurso público de concessão com os citados termos de referência que eu referenciei, não é? Em que os termos de referência, no fundo, são as regras para o projeto de arquitetura. E o privado pode participar nas decisões de arranjo daquilo? Só depois de concorrer e ganhar, é que entramos em diálogo sobre o projeto de arquitetura, sempre com base nesses termos de referência. Portanto, os termos de referência aqui são a bitola para o projeto de arquitetura, não é? Mas a escolha do imóvel, portanto, é 100% de Estado. Estado incluindo aqui as autarquias, não é?
sim. Portanto, neste caso temos o Ministério das Finanças, que tem uma carteira, como imaginam, tem uma carteira de imóveis que estão devolutos, sem renda, não é? Sem uso. O Ministério das Finanças é o que tem a maior tutela, mas o Ministério da Defesa Nacional também sugere, alguns, até saiu um decreto, recentemente, salvo erro, em 2020, em que o Ministério da Defesa Nacional faz uma listagem dos imóveis da sua posse que estão devolutos. Relativamente a Jurumanha, eu acompanhei esse processo, tem um plano pormenor em vigor, portanto foi feito um plano pormenor para a fortaleza de Jurumanha e toda a envolvente, e inclusivamente a aldeia, e havia de facto esse projeto de fazer um empreendimento turístico no interior da fortaleza. O plano pormenor está em vigor, está válido, mas esse projeto não avançou. O que vai avançar muito em breve é a reabilitação das muralhas, para já só das muralhas. E ainda estamos em desenvolvimento dos estudos para depois se relançar, para depois se lançar o concurso de concessão. Mas esse projeto, em princípio, não andou. Mas o plano pormenor, o plano que o sustenta, está vivo. Ora, muito obrigado. Adler. O Adler tem uma pergunta. Boa noite. Muito boa noite. Esta que foi muito... Alô? Sim. Estamos a ouvir. Estamos todos ouvidos. Eu gostaria muito de agradecer a palestra, que foi extremamente interessante, esclarecedora, né? Inclusive as perguntas também esclareceram alguma coisa. A minha pergunta é o seguinte: eu trabalhei em museu e com bens móveis, eu fiquei com uma preocupação. Como é que o projeto lida com bens móveis que não vão ser de utilidade para o empreendedor? Eu vi uma mesa imensa lá na Casa Pombalina, um canhão moderno, um dos fortes. Obviamente vocês pensaram nisso. O que vocês pensaram para resolver o problema? Sim. Pensamos, sim. É muito interessante e pertinente essa questão, porque existe mobiliário e equipamentos em Portugal que não se sabe de quem são. mas em princípio não vai haver esse problema. Portanto, o imóvel pode estar devoluto, mas teve uma ocupação anterior, não é? Portanto, teve uma ocupação anterior. E esses móveis, esses utensílios ou esses equipamentos estão registados. Portanto, a entidade anterior tem a obrigação de os tirar de lá. Portanto, não se vão perder. No caso militar, as peças que o Ministério da Defesa Nacional desejar retirar são retiradas e são esses equipamentos são do Ministério, não é? Portanto, em princípio saem. No caso, por exemplo, do edifício Pombalino, que ainda hoje é usado, está prevista a saída do instituto que lá funciona, ainda hoje é usado, mas o mobiliário é todo dessa instituição. E, portanto, quando eles saírem, está tudo catalogado e registado e vão levar para outro edifício, não é? Mas isso é uma pergunta pertinente, porque há outros casos em que não sabemos de quem é esse equipamento ou esse mobiliário, mas são raros, são casos raros. Muito obrigado. Passaria a palavra a Marcelo Brito, que tem uma pergunta. Marcelo. Eu acho que a do Marcelo já foi resolvida lá atrás, quando ele falou. Posso estar enganado, Rui, mas eu acho que essa não já... ok. Não, desculpa, é porque eu fiz o questionamento, mas o Antônio não me respondeu. Exatamente. Eu tinha perguntado quanto tempo tem levado a fase preparatória, né, dos estudos necessários e quais têm sido, né, os maiores desafios. Tudo bem, peço desculpa, não percebi que era o tempo de cada processo, portanto, de cada imóvel, depende de muita coisa. Tem demorado bastante tempo, em alguns casos. Em alguns casos, 1 ano. Porquê? Porque esses imóveis não havia levantamento arquitetónico, não havia levantamento topográfico, os registros nas finanças, no Ministério das Finanças, não estavam certos, estavam errados, os artigos não batiam certo com a planta, portanto, esses são
O primeiro desafio, o maior desafio do Revive no início é precisamente esse. O imóvel existe, está devoluto, está em ruínas, mas não sabemos qual é a área, não sabemos os limites. Os limites para o programa Revive são uma dor de cabeça, por vezes. Temos que tentar ultrapassar isso. Portanto, temos casos em que correu muito bem. O nosso projeto piloto, que é o Convento de São Paulo, em Elvas, estava muito limitado, sabia-se muito bem o que é que ali se passava, havia registros militares de tudo aquilo, portanto, foi muito simples, foi rápido, foi o primeiro a inaugurar como hotel. Agora, de facto, temos outros que é muito complicado e está a demorar. Os maiores desafios são precisamente o ponto que eu referi mais na intervenção, que são os termos de referência. Os termos de referência é o ponto-chave do Revive. É aqui que tem que se definir o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer. Mesmo nos que já estão concessionados, volta depois, quando o concessionário vem ter connosco, precisamente a temática mais debatida é precisamente esse texto, os termos de texto e desenhos, não é? Para o desenvolvimento do projeto. Agora, os tempos, de facto, são conforme, é caso a caso. Okay. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Rui Carita, uma intervenção breve. Boa noite. Não, boa noite. Eu acho que já está sempre ultrapassada. Presente. Era só okay. O problema do património, desde os jesuítas e depois aos liberais, que é a questão de termos definido logo a partir do Marquês de Pombal que, tendo sido o Estado essencialmente a pagar às ordens religiosas, a pagar a manutenção dos edifícios, a pagar os colégios dos jesuítas, que eram todos pagos pelo erário régio, etc., etc., ultrapassou-se isso em relação às, digamos, às ordens-mães de Roma nesse aspecto. Gostava de pedir a atenção a todos que grande parte dos conventos entregues ao exército, ao longo do século XIX, foi um século essencialmente militar e de engenheiros militares, sobreviveram. Aqueles que foram entregues ao Estado desapareceram. As câmaras fizeram todas jardins, fizeram promenadas, aquelas coisas todas que são inauguradas para as próximas eleições, o que é rápido, não é? E que é mais fácil. Agora, tudo isto me assusta hoje muito, porque aos 75 anos a minha fé no Estado é excepcionalmente limitada. Logo, a partir do momento em que o Estado centraliza estes assuntos, é complicado na sua articulação depois com os seguintes possíveis candidatos a utentes, etc., etc. São Paulo correu bem, há mais 2 ou 3 casos que correram bem, vamos a ver agora como é os outros. Depois, a maior preocupação disto tudo é a subserviência que nós estamos a criar progressivamente em relação ao turismo. Ele vai mudar, os próximos anos vão alterar profundamente o trânsito, a ideia turística que nós estamos a criar de termos uma sociedade de terceira idade não produtiva, hoje a ser paga por todos para passearem, é uma coisa que vai ter que ser repensada futuramente. E depois assusta-me a subserviência de sermos um parque temático por exemplo, aqui em Portugal, um parque temático da Europa, quer dizer, qualquer dia somos hoje o Portugal dos pequeninos da época de Salazar, animados com grupos folclóricos e outras coisas no género, etc., etc. Isso tudo assusta-me um bocadinho, mas as gerações futuras que se desenrascam, não é? A gente fez o nosso papel e a ver, vamos o que é que vai acontecer. Mas o caminho é muito complicado. O caminho é muito complicado. Continuamos todos a pensar que o turismo é o grande futuro e tal. Não é. Atenção, não é. O grande futuro é a educação. Isso foi uma coisa que já falámos aqui sobre as fortalezas. As fortalezas do Brasil, a primeira vocação que se têm é para
a educação das gerações futuras, em relação à brasilianidade, em relação à educação, à transversalidade, à comunhão de culturas e outras coisas do género, e só numa segunda fase é que será o turismo da terceira idade. Logo, é preciso um cuidado imenso de caldear esses princípios, mas a vida vai nos ensinar também a encontrar o caminho certo. Obrigadíssimo, Rui, obrigadíssimo. Bom, estamos a aproximar-nos do fim da nossa tertúlia. Tínhamos só mais um inscrito, agora apareceram mais dois. Eu vou passar primeiro a palavra ao professor César, que tem uma questão, e depois passarei ao Coronel Ferreira e ao António, e estão fechadas as inscrições. César. Bom, António, obrigado pela sua fala. Eu estava aqui pensando, meu trabalho em termos de investigação envolve muito a relação que as regiões vicinais a um bem patrimonial têm com ele, né? E você, em alguns exemplos que já estão se consolidando ao pouco, queria saber como é que ficou a ressignificação que essa população da área de amortecimento do bem patrimonial está tendo com relação a ele. Já se sente uma mudança? Porque é verdade que esses bens, como eram bens áreas devolutas e que já tinham perdido um pouco essa relação, talvez houvesse até uma ruptura de sentimento de pertencimento. Houve um resgate disso? Eu queria que você comentasse. Sim, como referi, só temos 2 casos inaugurados, não é? Como empreendimento turístico, temos apenas 2. No primeiro, São Paulo, a reação tem sido muito positiva. Portanto, a cidade estava muito adormecida, não é? O imóvel estava ali devoluto, houve um incêndio criminoso. Portanto, a população sentia tudo aquilo para a população era negativo, não é? A instalação de um hotel foi uma nova alma que ali surgiu. Portanto, a reação que temos no caso de Elvas tem sido positiva. No caso da coadelaria, como é uma coadelaria real, é única no país, não é? Foi positiva também. As populações, não temos registros negativos. Quanto aos outros, não sabemos. As autarquias, que representam os cidadãos, não é? As autarquias têm reagido muito bem a estas iniciativas. É muito raro aquele concelho que não quer ter um revive, não é? Portanto, tem sido assim. Mas ainda não temos o feedback necessário para lhe responder concretamente a essa questão. Muito bem. Já agora uma pergunta do Murilo Quintão, mas nunca está previsto uma consulta à população local, ou está? Já foi feita previamente antes de se colocar um possível projeto Revive? Não, só pela Câmara, diretamente com a Câmara. Okay. A Câmara, se entender, poderá fazer essa pesquisa, essa consulta, mas não. Ok, muito obrigado. Só Câmara e Estado. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Coronel Ferreira. Rapidinho, é só para dar o meu testemunho, os meus parabéns ao Antônio Baeta e a Portugal pela ideia do Revive. Eu sempre achei que a burocracia tinha sido criada pelos portugueses, mas eu estou achando que não. Foi também. Os portugueses criaram a burocracia, mas o Brasil aperfeiçoou e continua. Ela está muito viva aqui. Então, nós ainda... espero, aí depois eu vou conversar com o Marcelo, eu realmente quero saber, me interessei muito pelo Revive Brasil, né? Quem é, o que está acontecendo, por que a gente está há 2 anos parado, com um patrimônio enorme deteriorando e que a gente pode aproveitar esse belo exemplo de vocês. Muito obrigado e parabéns, Antônio. Obrigado. Coronel Ferreira, permita-me dizer uma coisa, eu também pensava assim, até ir viver para a Bélgica. Vivi 6 anos da Bélgica e não há país mais burocrático que a Bélgica. Bate aos pontos o Brasil e Portugal, tudo junto, multiplicado por 10. Mas isso dava para outra tertúlia. Não tinha ideia disso. É verdade, a Bélgica é do pior. Do pior, para quem lá vive é do pior. Os países mais do norte pensava que fossem mais simples que os nossos. Mas não é. E são completamente quadrados. Não há possibilidade de torcer a vírgula. António, Antonella, muito boa noite. Buenas noches.
Muito boa noite desde Espanha ainda. Eu queria parabenizar primeiro a António Baeta, foi uma apresentação fantástica, um projeto fantástico, portanto, duas vezes parabéns. A segunda questão, eu estou trabalhando no restauro do Museu Nacional, somos uma grande equipe de arquitectos, paisaggistas, botânicos, biólogos, historiadores de todo o Brasil, e estamos trabalhando com uma nova ferramenta que faz uma grande diferença na arquitetura, que é o BIM, ¿no? Building Information Modeling, que é uma espécie de ferramenta de compartilhamento, ¿no? de experiências. Vocês já pensaram aplicar isso ou já estão aplicando isso no programa Revive? Essa seria a primeira pergunta. A segunda tem muito a ver com a primeira. Qual que é o carácter do termo de referência? É tipo um plano diretor? Ele introduz, por exemplo, condições construtivas, condições de materiais, condições de preservação dos valores, que falou agora César Vargo, processos de ressignificação, de repensamento do processo de tombamento, do conteúdo do tombamento. É isso que eu queria saber. Muito obrigado já pela resposta. Muito obrigado. O Bing é aquele programa é um fórum, não é? Eu não estou a par do Bing. O BIM é um tipo de software que é um salto. Eu falo que eu já tive 2 saltos na minha vida de arquiteto, não? O primeiro foi desde a caneta para o computador, não? Para o CAD. Pois, para o AutoCAD. O segundo é do CAD para o BIM. O BIM, na verdade, além de trabalhar tudo em 3D, você faz praticamente uma maquete completa do prédio. Já sei. Porque é um nome parecido que é um fórum. Não. Tudo bem. A história, sobretudo, é que você colabora todo mundo. Nós temos reuniões, podemos ser 20, 25, 30 pessoas, com um modelo só, com um desenho, sobre o qual cada um coloca a sua parte. E, portanto, estamos trabalhando sempre sobre o mesmo modelo, não? Sobre a mesma estrutura. Então era o que eu pensava. É um fórum. É como se fosse um fórum de partilha, interoperabilidade, chamam às vezes, não? Chamado de interoperabilidade. Uma espécie de plataforma. Plataforma, exatamente, é como se fosse um fórum. Não, o Revive não trabalha ainda nesses termos. Mas está pensado haver um fórum Revive, um fórum de partilha, como já noutras matérias, está pensado haver um fórum de Revive. Quanto aos termos de referência, é como se fosse um plano, sim. Nós não chamamos plano diretor, mas é um plano que fala nos materiais, fala nos elementos notáveis de cada imóvel que não podem ser tocados. Portanto, há imóveis que têm elementos arquitetónicos e históricos que devem ser 100% preservados e não podem ser alterados. Portanto, é um plano, é como se fosse, não sei se vocês usam o termo, é um estudo prévio, como se fosse um estudo prévio do projeto. Os termos de referência é um texto, que também tem peças desenhadas, não é? Também tem uma imagem desenhada, mas é como se fosse um estudo prévio. Não sei se vocês usam esse termo em Espanha, mas é um estudo. Sim. É parecido, não é? Anteprojeto, estudo prévio. Anteprojeto, é como se fosse um anteprojeto, sim. Eu vejo mais tipo norma, tipo um plano diretor. É uma norma que tem uma série de artigos, o que é que se pode fazer piscina, como é que será a cobertura, como é que serão os acessos, a garagem, o estacionamento. É um plano, pode-se considerar um plano, sim. Um anteprojeto. Vou falar para Rui Moura que se quer burocracia, venha para a Espanha. Eu que gosto da burocracia. Então temos aqui uma competição, temos competição feroz. E um último detalhe, eu participei 2 meses atrás de uma chamada do Ministério do Turismo brasileiro para equipes que poderiam participar na definição desses planos diretores de 7 ou 8 monumentos em todo o Brasil. Eles pediam experiência, uma proposta econômica, um orçamento, uma equipe. Parece que eles estão já escolhendo as equipes que poderiam participar. Que tipo de equipes fazem esse tipo de planos em Portugal? São equipes públicas ou são equipes contratadas pelo governo de arquitetos portugueses ou estrangeiros? Tem sido equipa pública. Portanto, são colegas nossos, arquitetos, que
que integram, mas pode estar prevista a contratação externa. No caso, por exemplo, da avaliação económica, está prevista a contratação externa. Portanto, têm sido economistas de fora que estão a fazer. Agora, os termos de referência são, maioritariamente, alguns historiadores que participam, mas têm sido arquitetos, sim. Arquitetos da Direção-Geral do Património Cultural, da Cultura. Eu participo também, e outros colegas nossos arquitetos do Turismo Portugal participam também nessa equipa, mas basicamente são da cultura, sim. Muito obrigado, muito obrigado. Marcelo, eu já fechei as inscrições, só se for uma coisa muito curta. Só um esclarecimento. Muito curta, tá rapidinho. No Brasil, o IPHAN desenvolveu um instrumento no DEPAN, que é o Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, os chamados planos de conservação, que foram aplicados em várias fortificações brasileiras por conta da candidatura que nós estamos desenvolvendo ao Patrimônio Mundial. E, em função dessa experiência, o IPHAN colocou na discussão com o Ministério de que, para esses estudos a serem produzidos, que sejam realizados os planos de conservação, porque já existe dentro do IPHAN toda uma orientação com relação aos procedimentos a serem desenvolvidos para estabelecer justamente essas possíveis regras. Então, respondendo aí o Antônio, no caso brasileiro, né, são os planos de conservação que deverão ser produzidos nesses estudos preparatórios. Eu imagino que a experiência piloto com Portugal vai favorecer aí uma certa troca de experiências nesse sentido. Obrigado, Rui. Era só esse informe. Obrigadíssimo, Marcelo. Muito bom, obrigado. Muito obrigado. Vamos ter outras oportunidades de falar sobre a matéria. Não fechamos aqui. Temos pelo menos já 2 planeadas dos companheiros brasileiros falarem sobre o Revive no Brasil. Muito obrigado ao António Baeta, foi, acho, muito, muito bom para todos nós conhecermos um programa um pouco mais a fundo de património histórico, que todos nós, de uma certa forma, conhecemos, uns melhores, outros piores. Traz-nos aqui assim dois vídeos belíssimos que vão ser integrados no vídeo final. Serão integrados. Muito obrigado ao António, muito obrigado ao Revive Portugal e muito obrigado ao Turismo Portugal por se ter aceite este desafio que foi feito e foi colocado de vir aqui assim falar sobre este projeto. E, mais uma vez, muito obrigado ao António e a toda a equipa do Revive Portugal. E passava a palavra, neste momento, ao Elcio Secomandi, que vai fazer uma breve apresentação da próxima tertúlia. Elcio. Ok, muito obrigado. Foi excelente essa colocação, né? Porque agora nós vamos dar prosseguimento a esse assunto no que se refere ao Brasil. E as 2 palestras relacionadas com isso foram por indicação do Marcelo Brito, né, que nos acompanha, e, por sinal, a gente está preparando ele no final do ano para ele fazer um resumo de tudo isso, já está acertado. Então, a próxima tertúlia será no dia 5 de junho, às 18 horas no Brasil, 22 aí em Portugal, a 16ª tertúlia, sobre plano de conservação das fortificações brasileiras. Plano de conservação das fortificações brasileiras. A plano de conservação é uma ferramenta que vem sendo utilizada amplamente em vários países, né? E é instrumento importante para o processo indicativo para a Unesco, como é o caso das nossas fortificações, para reconhecimento como patrimônio mundial. A arquiteta, né, urbanista, mestre em História da Arquitetura, também foi indicada pelo Marcelo, é a Sandra Rafaela Magalhães Correia, que é a chefe do Departamento da Coordenação Geral de Conservação do Ministério do IPHAN. Então, ela naturalmente vai assistir, eu não sei se ela está aí, ela não pôde assistir hoje, mas ela vai, né, tomar conhecimento do que foi dito hoje e fazer a preparação. Depois nós teremos uma palestra de Portugal, né? Depois, quando voltar para o Brasil, nós iremos falar exatamente sobre como está o Revive no Brasil. E quem já foi convidado e já aceitou é a Clarissa Valadares, do Ministério do Turismo. De forma que esse assunto, para quem se interessar, vai estar
completamente definido. Só para terminar, Genaro, eu queria não só parabenizar o Antônio Baeta, como dar uma prova testemunhal, porque eu fui diversas vezes a Portugal, falando sobre fortificações, e a maioria das vezes eu fiquei em hotéis de trânsito do Exército, que é o caso de Elvas, não é? Que são patrimônios antigos que o Exército não usa mais e que transforma em hotel de trânsito. Naturalmente, essa experiência foi tomada. Muito obrigado. Hein? Obrigado. Sim. Muito obrigado também. Muito obrigado, Elcio. E então passava a palavra ao César para fechar a tertúlia de hoje. César. Pois bem. Bom, eu vou encerrar hoje, tá, Rui? Então, agradeço em nome de nós três, do Rui, do Secomando, em meu nome, a presença de todos, uma presença sempre constante. Eu vejo sempre as mesmas caras nessas janelas, às vezes um novo, outro novo. A ideia é que isso se expanda, né? E a gente vai aos poucos costurando esses temas e aproximando soluções dos dois países. Hoje foi um exemplo claro de algo interessante que foi pensado lá atrás, né? A parte do debate foi maior, inclusive, do que a parte introdutória, o que abriu espaço para que, a partir das dúvidas e dos complementos, o enriquecimento da tertúlia tivesse sido ainda maior. Isso é muito gostoso de ver. Bom, então é isso, a gente se encontra novamente no dia 5 de junho. Lembre-se que é 6 da tarde, horário do Brasil, 8 Portugal. Eu percebi hoje que às 6h30 entraram alguns que talvez tivessem ainda o horário antigo. Então cuidado com essa nova mudança. A partir de terça-feira, vocês podem ir no nosso site, YouTube, /tertúlias, Portugal Brasil, que este vídeo já vai estar lá, junto com os demais. Boa noite a todos, até mais. Bom domingo. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, bom domingo a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Parabéns, Antônio Baeta. Mais uma vez, hein? Estamos obrigado. Boa noite a todos. Parabéns, Antônio, muito parabéns. Obrigado pelo convite, Elcio. Boa noite a todos, parabéns.